Bem, queridos, hoje, né, então, como eu estava falando com vocês, a gente vai tratar, né, do último vício da vontade, né, que é a coação. Só lembrando, não é, que na aula passada a gente falou sobre os erros essenciais sobre a pessoa do outro cônjuge. A coação, realmente, ela só é tratada em um único artigo, né, no artigo 1558 e 1559, mas a gente vai ver, né, que ela tem, assim, tem várias nuances que elas merecem ser realmente, né, apontadas. O que está dizendo o nosso artigo 1558? É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares, não é? Agora, quando o legislador fala em coação, ele está falando o quê? Na coação moral, tá? É aquela, por exemplo, né, que uma pessoa é obrigada a casar com outra, porque caso contrário, não é, vai ser realmente publicizado um grande segredo íntimo dela, ou então até quando a gente via no passado, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, não é, que dizia o quê? Fulano de tal casou na delegacia, isso daí queria dizer o quê? Que o fulano de tal tinha casado, não é, coagido pelo pai da moça, muitas vezes, não é, a fazer isso. Então, sempre é uma coação, a coação moral é que dá ensejo realmente à anulação do casamento. E se vocês perguntarem, e a coação física, ela também não ocasionaria a anulação do casamento? A gente vai ver que não. A coação física seria o quê? A gente já estaria no caso da ausência de consentimento. E na ausência de consentimento, não é mais o caso de anulação de casamento. É o caso, né, de se declarar o casamento inexistente. Lembro, não é, que eu tinha, lembra que eu tinha comentado com vocês, não é, que doutrinariamente falando e jurisprudencialmente, nós teríamos três motivos, não é, para que um casamento fosse declarado inexistência. A primeira dele é a ausência de consentimento, é quando, por exemplo, né, o juiz pergunta para você se você quer casar e você diz não, ou você não fala nada, e mesmo assim o juiz te casa, isso daí é ausência de consentimento. Depois nós temos a ausência de autoridade celebrante, que seria quando alguém que nunca foi autoridade celebrante, não é, nos casa, por exemplo, é um delegado de polícia, um promotor de justiça, uma pessoa fantasiada de juiz, aí seria um caso de casamento inexistente. E o terceiro motivo, que não vale aqui no Brasil desde 2013, é a ausência de diversidade sexual. Então, quando a gente fala aqui nesse artigo, não é, aqui no 1558, é anulável o casamento em virtude de coação, essa coação sempre é moral, né? Ela não é coação física, porque caso contrário você ia cair exatamente, não é, no vício, não é, no vício da vontade, tá? A gente vai ver também, não é, que o artigo 1558 ele continua. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges, não é, de um ou de ambos, porque um pode ter sido ameaçado, ambos podem ter sido ameaçados, não é? Quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra sua ou de seus familiares. Então, essa coação moral, ela não precisa estar somente, não é? Ela ser exercida somente sobre um ou sobre ambos os cônjuges. Ela pode ser exercida também por alguém que tenha realmente, não é, uma grande importância para uma dessas pessoas, não é, que vai casar. E a jurisprudência, ela tem exatamente ampliado esse rol para os amigos santos, realmente, não é, a parentes, a familiares, tá? Então, tanto a coação existe quando ela realmente ela vai agir contra um dos cônjuges ou ambos, ou contra algum familiar destes, não é? Ou então mesmo em relação a um amigo íntimo, tá?
E a gente vai ver, queridos, também, que o artigo 1559, aí ele vai falar sobre o erro também que nós vimos, não é? Sobre o vício da vontade que nós vimos na aula passada, que é exatamente o erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Esse artigo 1559, ele vai aglutinar, não é, tanto o erro essencial quanto a coação, porque ambos, como a gente viu no artigo 1550, inciso 4, não é? Inciso 3, por exemplo, tanto o erro essencial quanto a coação, eles estão fazendo parte desse grupo, não é, do vício da vontade. E o artigo 1559 vai dizer que realmente só a pessoa, não é, que foi enganada no erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, ou a pessoa que foi coagida pode demandar anulação. Então a gente vai ver aqui o artigo 1559 que nos fala: somente o cônjuge que incidiu em erro, não é, ou sofreu coação, pode demandar a anulação do casamento. Então, como nós sabemos, não é, um grande brocardo do direito, você não pode usar, não é, você não pode se utilizar do seu próprio crime, não é, a seu favor. Então, o que a gente vai ver? Se eu fui enganada, não é, na questão do erro essencial sobre a pessoa do meu cônjuge, se eu sou enganada, eu posso mover a ação de anulação. Ele não poderia mover essa ação de anulação, a pessoa que me enganou, né, o cônjuge que me enganou. Da mesma forma, só quem foi coagido pode demandar a ação da anulação. A pessoa que coagiu, ela não pode, ela não poderia pleitear a anulação do casamento, tá? Então, somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, não é? Agora, eu peço que vocês atentem para a segunda parte do artigo 1559. Mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. Isso quer dizer o quê? Tá? O que é principalmente coabitar? A coabitação não necessariamente ela vai se restringir a contato sexual, a contato íntimo. A coabitação ela vai fazer referência principalmente à publicidade, não é? É eu me apresentar com a outra pessoa, apresentando ela como meu cônjuge, não é? Como meu marido, como minha mulher. Vocês imaginam o seguinte, não é? Eu descubro, por exemplo, na constância do casamento, que o meu cônjuge ele cometeu um crime, não é? E eu sei disso, não faço nada e continuo me apresentando com ele em sociedade, não é? Como realmente como se nada tivesse acontecido. Ora, se eu continuo me apresentando com ele, não é? Após eu saber do vício e eu não tomei realmente, não é? E esse conhecimento não tornou a nossa vida em comum insuportável, insustentável, então realmente eu não vou poder mais terminar esse casamento pela anulação. Se eu tomei conhecimento do vício, se eu continuei a coabitar com ele, e eu quiser agora terminar o casamento, eu não vou poder mais optar pela anulação. Eu só vou ter aí o quê? O divórcio, né, na minha mão, não é? Então, a coabitação, havendo ciência do vício, ela valida o ato, né? Agora, isso daqui é uma coisa muito improvável na coação, né? Porque vocês imaginam o seguinte: por o erro essencial, tudo bem, não é? Isso daí não é, seria admissível. Mas olha para a coação, vocês acham, por acaso, que alguém que é obrigado, não é, que é coagido a casar com outro, não vai ser também coagido a se apresentar com outro em público, coabitar? Então, não é, o que a gente verifica é que para a coação isso é muito complicado, não é? Porque, por exemplo, né, para o erro essencial, tudo bem. Quando eu sei do vício, eu posso, não é, não mais coabitar com a pessoa, porque a vida se tornou insuportável, e eu posso partir para uma ação de anulação. Mas na coação, isso daí é muito complicado, porque se eu fui coagida a casar,
como é que eu também não serei coagida, né, a me apresentar como casada com essa pessoa? Como é que o legislador poderia pensar que a coação ela vai passar a partir do momento em que a celebração do casamento termina, não é? Então, todos os doutrinadores eles vão criticar esse artigo 1559 quando ele faz referência realmente, não é, à coação, tá? Porque isso daí seria uma ilusão, tá? E o artigo 1559, né, ainda vai dizer: somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a ação de anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, mas aí o legislador vai fazer uma ressalva. Ressalvadas as hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo 1557. Como nós vimos no nosso encontro anterior, o inciso 4 do artigo 1557, ele foi realmente revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é? Que era exatamente aquele artigo que falava que eu podia anular um casamento se eu descobrisse que eu tinha me casado com alguém, não é? Que sofresse de uma enfermidade mental, tá? Então, a gente vai ver que esse inciso 4 foi revogado. Então, só restou o inciso 3, tá? O que o inciso 3 do artigo 1557 fala? Ele vai dizer o seguinte, não é? Que a gente viu até no nosso encontro anterior. Considera ser essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, inciso 3, a ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não cause, não é? Deficiência ou de moléstia grave transmissível por contágio ou herança. Então, a gente vai ver que esse artigo 1559, ele foi prejudicado, primeiro, que o inciso 4 do artigo 1557 foi revogado, não é? E o que restou aí? A doença grave transmissível por contágio ou herança. Então, o legislador está dizendo o quê? Que se a gente casa sob erro essencial ou sob coação, nós só podemos anular o casamento se não houver coabitação após a ciência do vício, tá? Então, isso é que o artigo 1559 está dizendo, tá? Mas, ao mesmo tempo, lá no finalzinho do artigo 1559, ele vai fazer a ressalva do inciso 3, tá? Isso quer dizer o quê? Não é? Que, por exemplo, não é? Eu sei, e aí eu gostaria até de que vocês pensassem sobre isso daí, não é? Vamos supor, colocar o seguinte caso hipotético. Eu me caso com um homem e, posteriormente, eu descubro, né, no primeiro ano de casamento, eu pego um exame e eu vejo que ele é HIV positivo, por exemplo. E o legislador está dizendo o quê, nesse finalzinho do artigo 1559? Que mesmo eu sabendo que ele é HIV positivo, e mesmo continuando a coabitar com ele, eu poderia ainda pleitear a anulação do meu casamento, se eu não tivesse mais de 3 anos de casado, né, que é o prazo decadencial. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que o legislador fez a ressalva em relação ao artigo 1557, inciso 3? Porque qual é a regra geral? Que eu, tendo conhecimento do vício e continuando a coabitar com meu cônjuge, mesmo após a ciência do vício, eu não teria mais condição de anular o casamento. Isso daí por quê? Porque o conhecimento do vício não tornou a minha vida em comum insuportável. E nós vimos na aula passada que são tem de haver 3 circunstâncias para que eu possa impetrar uma ação de anulação de casamento por erro essencial sobre a pessoa do meu cônjuge. A primeira circunstância que tem de estar presente, que o erro é anterior ao casamento, ou seja, que essa circunstância do meu cônjuge, ela já existia antes, não é, de eu me casar com ele. A segunda circunstância que tem de estar presente, não é? Que realmente isso daí, não é, me foi omitido, que eu casei com a pessoa sem saber dessa circunstância. E a terceira hipótese que tem de estar presente também, que ao saber dessa circunstância, a minha vida em comum se tornou insuportável. Então, esse vício tem de ser pré-existente ao casamento,
eu não posso ter conhecimento desse vício quando eu casei com a pessoa, e quando eu tenho conhecimento desse vício na constância do casamento, a minha vida em comum se torna insuportável. Aí a gente pensa, por que que o artigo 1559 faz uma exceção ao artigo 1557, inciso 3, em relação, principalmente, às doenças graves e transmissíveis por contágio ou herança? Por que é que, na hipótese que eu coloquei para vocês, eu poderia, com um ano de casada, encontrar um exame do meu marido que comprova que ele é HIV positivo, que é uma doença grave e transmissível, não é? Eu continuo a coabitar com ele e mesmo assim eu teria realmente uma chance ainda de anular o meu casamento, contanto que eu não tivesse ultrapassado o prazo decadencial de 3 anos a contar da celebração. Então a gente vai ver o quê? Que o legislador, ele realmente, ele pensa o quê? Que muitas pessoas aqui no Brasil, elas podem não ter a consciência da complexidade de algumas patologias, não é? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, né, um exame de HIV. Eu já vi diversas vezes, porque acho que até já comentei com vocês, né, eu sou doadora de sangue. Então, mais ou menos de 6 em 6 meses, né, eu faço minha doação de sangue. E quando a gente doa sangue, nós recebemos todos os exames, não é? Que o Hemócio, não é? Ele vai viabilizar para você. E se por acaso dá algum probleminha, eles vão entrar em contato com você, pedindo que você compareça lá novamente, não é? Então, quando a gente olha um exame de HIV, ele para uma pessoa que não tem, assim, não algum conhecimento de como ler o exame, vai ser uma coisa muito complicada, porque o que, que vai colocar lá? Se você não tem, não é, o antivírus do HIV, qual é o resultado dele? Não reagente. Ora, se eu sou uma pessoa que eu não tenho, né, muita informação, aquele exame não reagente, ele não vai significar nada para mim, tá? Ou melhor dizendo, quando o exame dá reagente, né? O que, que é reagente, né? Eu não conseguiria entender que quando o exame dá reagente, é porque foi encontrado realmente no meu sangue o anticorpo, não é, que ele tenta exatamente combater o vírus do HIV. Mas uma pessoa leiga, muitas vezes, ela não compreende isso. Então, o legislador, ele conta muito, não é, com a nossa falta de informação. Por exemplo, né, eu tenho um ano de casado com um homem, aí eu pego esse exame dele, eu vejo lá que é um exame HIV, mas está lá, reagente. Para mim não significa nada. Eu continuo a coabitar com ele, e aí, posteriormente, eu sei exatamente do significado desse resultado. E aí, eu provando ao juízo de família que quando eu vi esse exame, ou quando ele me informou, não é, da doença que ele tinha, eu provando ao juízo de família, não é, ou pelo menos eu convencendo o juízo de família, que eu não tinha realmente conhecimento da complexidade do quadro, então eu poderia ainda impetrar a ação de anulação de casamento, contanto que eu não tivesse mais de 3 anos, né, de casada. Eu estou falando para você desses prazos decadenciais, mas lembrem que eu não vi isso ainda com vocês, né, os prazos decadenciais. Por quê? Porque eu vou colocar na nossa notinha de aula, né? Por falar em nota de aula, lembrem que eu coloquei um grande resumão da nossa disciplina lá em nota de aula, tá? Eu coloquei assim, ele está até no nome de apontamentos. Ele está lá no nosso material didático, tá? Lá em nota de aula, aí vocês podem ver, ele tem mais ou menos umas 30 laudas. Ele é um grande resumo sobre toda a nossa matéria, mas ele é um resumo, não é? Então, é só para vocês terem algum material, não é, que foi criado por mim, tá certo? Queridos, eu vou parar a gravação só um minutinho, que tem alguém tocando insistentemente essa campainha, mas fiquem aí, só um minutinho, é 1 minuto, tá? Eu só vou parar aqui a gravação. Não, nem vou parar, tá? Só me dei
Só uma licença aqui. Mamãe. Lindos, desculpe, sabe o que é? É porque desculpe, tá? Minha interrupção. Eu moro com os meus pais, mas eu não quero de forma nenhuma que eles atendam campainha, tá? Morro de medo que eles sejam infectados. Aí quando só eu que estou fazendo exatamente esse link aqui, né? Mil perdões, tá certo? Eu já desliguei a campainha, né? Até o final da nossa aula nós não vamos mais ser interrompidos, tá? Então, lindos, olha, como eu estava falando, eu coloquei no nosso material didático, não é? Se a gente vai aqui em material didático, vocês podem ver aqui na nossa, tem aqui na nossa nota de aula, eu coloquei, não é uma apostila para vocês, tá? Eu vou até, se eu não coloquei isso daí por torpedo, eu vou passar também, tá? E está tratando realmente todas essa nossa matéria, né, do curso. Agora, sobre esses prazos decadenciais, que como eu falei para vocês lá, né, na semana passada, que eles variam de 180 dias até 4 anos, aí eu vou colocar, não é, uma nota de aula bem legal, não é, para vocês não terem nenhuma confusão. Mas é só, né, salientando que quando a gente vai impetrar uma ação de anulação por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, eu tenho até 3 anos a contar da celebração do casamento para impetrar essa ação de anulação. Se eu não impetro em até 3 anos, o que vai acontecer? Se eu tenho já 3 anos e um dia de casada, eu não posso mais impetrar a ação de anulação, porque aí o casamento convalidou. Aí eu só vou poder sair desse casamento pelo divórcio ou pela morte. Na questão da coação, a gente vai ver que é o maior prazo decadencial que existe. São até 4 anos a contar da celebração do casamento, não é? Então, por exemplo, se eu me casei coagida com alguém, e eu não coabitei com ela, ou seja, se eu só me casei e não me apresentei em nenhum momento como casada com essa pessoa para a sociedade, eu teria até 4 anos a contar da celebração para pleitear a anulação do casamento, não é? Por que até 4 anos, que é o maior prazo decadencial? Professora, me Oi? tire só uma dúvida. Tá? Diga, Guilherme. Mais a ação como é que se diz? Quando consta um impedimento no matrimônio? Aí a ação de nulidade matrimonial. É isso mesmo. E aí é É imprescritível, Julia, imprescritível, né? Ela não imprescritível. Exatamente, quando a gente fala em impedimentos matrimoniais, lá do artigo 1521, aí você pode ter 50 anos de casada, né? Sem nenhum problema, tá? Porque os casos, né, são muito graves, né, de impedimento matrimonial. Mas a gente viu que os casos do artigo 1550, que o artigo 1550 ele fala genericamente, não é, sobre, ele vai citando as hipóteses de anulação de casamento, eles são muito menos graves que os impedimentos matrimoniais. E por isso o legislador ele vai dar prazos decadenciais que, a depender do motivo, eles são ou 180 dias a contar da celebração do casamento, ou 2 anos, não é? A gente não viu ainda 180 dias e nem 2 anos. Eu só falei para vocês o quê? Do erro essencial, que é até 3 anos a contar da celebração do casamento, e a coação, que é até 4 anos. Perfeito, professora. Tá. Agora, a gente pode até se perguntar por que a coação ela tem um prazo tão grande, não é? É exatamente, vocês imaginam, né? Alguém, como nós falamos, a coação, ela sempre é moral e nunca física, né? Se fosse física, era questão de casamento inexistente.
Aí você imagina o seguinte, alguém ameaça a sua vida, ou ameaça a vida de um familiar, não é? Ou de um amigo muito íntimo, e você se vê obrigado a casar com a pessoa. Ora, até que passe essa ameaça, é necessário que você tenha mais um tempo, não é? Então, aí é por isso que o legislador dá até 4 anos para você anular o casamento, a contar da celebração, não é? No caso de coação, né? O maior prazo que nós temos realmente, tá? E o nome da ação seria ação de anulação, era? Exatamente. Ação de anulação de casamento, ou então ação anulatória de casamento, não Por é? coação, né, professora? Eu Eu sempre, colocaria na ação. eu sempre gosto de você, eu sempre prefiro, né, os meus alunos, né, de estágio 5, eu sempre digo assim, olha, quanto mais claros vocês podem ser em relação para o juiz, que já está olhando ali, está abrindo, né, a sua inicial, melhor ainda. Então, eu sempre gosto de colocar o quê? Ação anulatória, por exemplo, né, ação anulatória de casamento por coação, ação anulatória de casamento por erro essencial, ou como a gente vai ver, não é, na sexta-feira, ação anulatória de casamento, não é, por vício de idade, não é? Ou, como a gente vai ver posteriormente também, ação anulatória de casamento por incompetência da autoridade celebrante, não é? Então, eu sempre gosto muito de já exteriorizar para o juiz exatamente isso daí, tá? Queridos, alguma dúvida? Vocês teriam alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje ou sobre qualquer outra coisa? Eu vou aqui parar a nossa gravação agora, mas a gente continua conversando, tá?